Você pode saber muito, mas não tudo. Tem coisas que você nunca irá saber e tem uma casca de banana onde caímos com frequência. Há coisas que pensamos que sabemos, só que a fonte daquele saber era frágil ou simplesmente mentirosa mesmo, de propósito. No livro mais recente do meu convidado, eu aprendi uma postura preciosa diante do conhecimento chamada humildade epistêmica. Segundo ele, um dos pilares da boa ciência. O bom cientista não tem medo de rever o que sabe, admitir que está errado, recalcular a rota. Seja bem-vindo de volta ao Provoca, cientista Marcelo Gleiser. Muito obrigado, Marcelo. Meu xará. Este aqui é o Provoca, no ar para todo o Brasil, pela TV Cultura, emissoras afiliadas, nas telas das plataformas digitais, no app Cultura Play ou em versão podcast no seu tocador preferido. O Gleiser, vamos começar pela humildade epistêmica, mas primeiro pela humildade. Você sempre foi humilde ou ficou assim depois de velho? Boa. Teria sido bom uma pessoa que não era humilde descobrir que é melhor ser humilde na vida, né? Acho que muita gente precisa disso. Mas não, acho que no meu caso eu sempre fui assim. Eu vou dizer que o sujeito arrogante é aquele cara que usa um chapéu maior que a cabeça, tão grande que cobre os próprios olhos e não sabe se ver, né? Então, eu acho que tem uma coisa assim de você entender que todo conhecimento tem limite, que ninguém sabe tudo. Então, é uma postura muito saudável. Deixa eu mostrar o livro, porque é muito precioso no momento que vivemos, pessoal. O Despertar do Universo Consciente, um manifesto para o futuro da humanidade. Humildade epistêmica, rever a rota, descobrir que estava errado. Você pode dar um exemplo de coisas que você descobriu que você estava completamente errado e teve que recalcular? Eu e muitos, né? Eu acho que essa ideia de você encarar o fracasso como aprendizado e não como uma derrota, né? Eu acho que começa por aí, né? Todo mundo erra, todo mundo falha, mas a postura é: será que você vai aprender com isso e tentar seguir um novo rumo, né? Ou você vai achar que aquele negócio não estava errado, vai culpar os outros, que também é muito fácil. Isso acontece muito em liderança empresarial, por exemplo. Não, a culpa não é minha, a culpa é dele, né? Aquela coisa. Enquanto que eu acho que a ciência, se você realmente levar a ciência a sério, entender um pouco de história da ciência, você vai ver que a ciência, ela prega a humildade. Isso não significa que os cientistas são todos humildes. Não. Aí é uma outra história. É uma outra história que nós vamos falar dela. Claro. Mas a postura, a epistemologia, ela está no núcleo do pensamento científico, é isso? Isso, porque o que quer dizer epistêmico, né? Que epistemologia é basicamente a filosofia que lida com o conhecimento, né? Como que a gente aprende as coisas, como que a gente entende o mundo, né? E se você olha para a história da ciência, você vê o seguinte, que o que era verdade há 5 séculos atrás já não era há 3 séculos atrás, e o que era verdade há 3 séculos atrás já não é verdade agora. Então, a ciência é um processo que basicamente se autocorrige à medida em que a gente vai aprendendo mais sobre o mundo. Então, se você não adota uma postura de humildade epistêmica, uma pessoa que fala: olha, eu sei que eu vou poder aprender mais sobre o mundo, essa que é a ideia, você não vai ver o próprio erro. E você vai insistir numa postura que vai te travar na busca pelo conhecimento, né? Você já pisou nessa casca de banana? Todos nós já pisamos nessa Dá um casca. exemplo. Eu fiz a minha tese de doutorado na Inglaterra, muito tempo atrás, numa teoria que hoje a gente chama de teoria das supercordas, que é uma teoria que diz que as 4 forças da natureza têm que ser unificadas numa força só, e que, para isso ser verdade, a gente tinha que ter não só 3 dimensões do espaço, né? A ideia de que quais são as 3 dimensões do espaço: norte, sul, leste, oeste, para cima e para baixo. Isso pode se mover, mas em vez de 3 tinham que ter 9. Então 6 a mais, né?
E essa teoria continua sendo para muita gente muito sedutora, né? Porque ela basicamente dizia o seguinte, que o universo é um enigma matemático, e para a gente entender esse enigma, poder ver além do véu, vamos dizer assim, né? Você tinha que adotar essas 6 dimensões extras, e aí se você fizesse isso, as 4 forças que regem tudo que está acontecendo se revelam como sendo uma só. Por isso se chama teoria unificada, né? Ou teoria de tudo, né? Mas o que aconteceu nas últimas 3 décadas, vamos dizer assim, é que aquela euforia foi se esvaziando um pouco, porque a gente viu que a gente não tem nenhuma prova concreta ou demonstração de que, de fato, a natureza seja assim. E fui me afastando dela e tive muitas conversas com os líderes dessa área e tal. E eu senti uma força que era muito mais emocional. Tem que ser assim, porque é lindo demais para não ser verdade. Sim. Então você está fazendo uma imposição estética, né? Dizendo, as minhas ideias são como a natureza tem que ser. Cara, isso daí... Aí você vai brigar com gente grande, né? Que é a natureza. E você não pode, porque o papel da ciência não é dizer como é que a natureza funciona, mas é como funciona a natureza. E aí eu abandonei, vamos dizer, essa área. E hoje em dia eu escrevi um livro chamado Criação Imperfeita, há 15 anos atrás já, que é uma crítica bem séria a essa ideia de que nós somos capazes de escrever tudo o que existe usando a nossa metodologia científica. Daí eu boto assim, o último prego no caixão ali, né, eu acho, pelo menos, no livro A Ilha do Conhecimento, em que eu traço exatamente essa, como você abriu essa nossa conversa, falando dos limites do conhecimento humano. Cheguei! E aí, meu amor, como foi sua aula? Você aprendeu tudo? Eu acho que não, que eu tenho que voltar amanhã. Qual é a arapuca que existe na certeza e na arrogância? O problema da certeza é que ela é meio o fim da linha. Tipo, eu tenho certeza disso, então não preciso mais aprender nada porque eu já sei. E aí é muito mais uma crença de que você está certo, porque se você parar para pensar, ninguém nunca está certo sempre, né? Do que é uma metodologia de vida, né? Você erra, todo mundo erra, e é tão importante errar. Tem um físico muito famoso do século XX, o Richard Feynman, o nome dele, que dizia, né, que a gente passa a vida inteira enchendo lata de lixo com ideia errada, porque a maioria das nossas ideias não estão certas, mas algumas, inclusive as dele, estão certas. Ou seja, o que quer dizer certo? Estão descrevendo o que a gente conhece sobre a realidade naquele determinado momento. And I think people lose a lot of pleasure who find science dull. In the case of science, I think that one of the things that make it very difficult is it takes a lot of imagination. It's very hard to imagine all the crazy things that things really are like. E uma das coisas legais em ciência, em princípio, né, não é na prática, mas em princípio é o seguinte, você pode ser um prêmio Nobel, entendeu? Um cara genial, mas se o teu aluno de doutorado te pega num erro, você tem que aceitar o erro. Opa! Entendeu? Porque tá errado, entendeu? 2 e 2 não são 5, são 4. Você não pode dar carteirada, né? Exatamente. Isso acontece muito. O cara é o chefe do grupo de pesquisa, entendeu? E acha que ele é intocável. Isso não existe, entendeu? E quando ele contamina a equipe, que não avisa para ele que ele está errado? Aí é muito ruim, pior ainda, né? Porque aí é uma disciplina de medo, né? É uma relação de medo, não disciplina. Aí é repressão. Uma repressão. E aí esse grupo, em geral, não avança. Não aprende, não faz coisas novas, né? Porque a inovação parte do princípio de que o que você sabe não é suficiente, você tem que seguir um rumo novo. Some water? Really? Really, yeah? A dedicatória do seu livro é ao planeta Terra, que nos permite ter uma história para contar. Tá virando hippie, Gleiser? Não, cara, muito pelo contrário. Isso daí é uma verdade que todo mundo devia saber, do maternal ao fim da vida, entendeu? Que acho que a primeira frase desse livro aí é algo do gênero: o universo só tem uma história porque nós estamos aqui para contá-la. A ideia aqui é que nós, seres humanos,
somos uma forma de vida extremamente rara, que obviamente é codependente e interagindo com todas as outras formas de vida. Isso é um argumento muito forte que eu chamo de biocentrismo, Sim. que talvez a gente possa falar mais Claro. tarde, né? Mas a ideia essencial é de que nós somos os animais capazes de contar uma história, de ter uma percepção da passagem do tempo, de entender, tentar entender quem nós somos, onde nós estamos, de onde nós viemos. Isso é uma narrativa, é um arco, Sim. né, em que tem um começo, um meio, um fim. E a gente hoje está no momento da nossa história coletiva em que o nosso projeto de civilização, que deu certo durante 10 mil anos, está começando a não dar mais certo. Por quê? Porque a gente está destruindo o planeta junto com o nosso progresso. Tá. É muito simples. O que eu tento argumentar no livro é que nós jamais estamos sozinhos no mundo, né? Que existe uma relação extremamente profunda entre nós e todas as outras formas de vida. Exemplo mais trivial que todo mundo devia saber, mas a gente não pensa muito nessas coisas, é que quando você inspira, né, o ar que vem para dentro, o que é esse ar? É nitrogênio e oxigênio. Mas de onde que vem o oxigênio? Vem das plantas. 75% das plantas marítimas e 25% das florestas. Então, a gente só está vivo porque as plantas estão pegando a energia do sol, comendo luz, fotossíntese, né? E transformando metabolicamente essa energia, eventualmente, no oxigênio que elas põem para fora. Para isso, elas inspiram o quê? O gás carbônico, que é o que a gente expira. Então, olha a complementaridade entre o que a gente precisa para viver, o que elas precisam para viver. Obviamente, o nosso gás carbônico que a gente emite está meio exagerado, né? A questão do aquecimento global. Sim. Mas o ponto é que todas as formas de vida, isso não tem nada de hippie nisso, muito pelo contrário, todas as formas de vida são profundamente interdependentes. Se não tiver abelhas e outros insetos e animais que polinizam, a gente não pode comer. Então é tudo muito simples, mas a gente meio que esqueceu disso na arrogância do nosso próprio sucesso agricultural e industrial. No seu outro livro mais recente, O Ponto Cego, você e um físico e um filósofo, duas figuras muito relevantes aí, falam que a ciência não pode desprezar a experiência humana. O que vocês estão dizendo? Tudo que a gente, nós seres humanos, né? Quando eu falo, onde você está? Aí você fala, estou aqui, sei lá, estamos aqui em São Paulo, estou em Pinheiros. Como é que você sabe? Ah, porque eu estou olhando, eu estou ouvindo, eu estou sentindo a temperatura. Então, você cria uma noção da realidade. Eu estou aqui nesse momento, eu acredito nisso ou não, porque você tem uma interação com o ambiente que você vive. Isso é a experiência de estar no mundo. Né? E todo mundo tem isso antes de qualquer outra coisa. Né? A ciência, ela também nasceu assim. Ela nasce assim. Né? A gente faz experiências no laboratório, por exemplo. O que quer dizer isso? Você pega e mede um termômetro, a temperatura, você vê uma ressonância magnética, você descobre uma partícula, isso daí é tudo muito visual, né? Você recebe essa informação e daí você processa e cria teorias para tentar descrever o que está acontecendo. Com o desenvolvimento da ciência, 400 anos mais ou menos, né? Desde Galileu, etc., a ciência foi ficando tão poderosa nas explicações que ela começou a se esquecer que ela começa na experiência do mundo. Então, por exemplo, um termômetro, né? Você não fala está calor ou está quente, você fala está fazendo 25 graus ou 35 graus, está calor, né? Mas antes de 35 graus, isso é uma invenção nossa, isso não existe na natureza. Isso não existe na natureza, isso é muito importante. A gente inventou uma maneira de quantificar uma sensação. Então, a ciência começa a descrever o mundo
numa escala de abstração cada vez maior. E se você não tomar cuidado, e isso acontece muito, você esquece de onde isso tudo veio e você começa a atribuir um valor de realidade a uma construção mental nossa. Humana. Que coragem, hein, Xará, que você teve de cutucar esse conceito, porque para mim ainda mais fascinante é que humildade e humano vem de humus ainda. Olha aí, tá vendo? Exatamente. Isso. Que é o nosso cocô, né? Que é a nossa orgânica, a nossa capacidade de ser nutriente, inclusive, não é? Totalmente. De criar nutrientes. A vida come a vida, né? A gente está comendo vida o tempo todo, eventualmente a vida vai comer a gente também. Isso daí faz parte, entendeu? Ainda bem. Estamos aqui Aliás, nesse de vez em processo. quando comem, né? É isso aí. Quando dá certo, né? Quando dá certo, Senão fica vagando por aí que nem um zumbi. Tem muito zumbi por aí. Você está percebendo ou não? Com certeza. Nós vamos falar deles. Porque no próximo bloco eu quero acionar o olhar afiado do meu convidado, o cientista Marcelo Gleiser, para encarar essa nova desordem mundial no trepidante século XXI. Até loguinho. Uma banda californiana chamada Cake tem uma canção que fala do planeta visto lá de cima por um ricaço em sua nave. Diz assim a letra: tem um bilionário no espaço orbitando a cena do crime, nos vendo queimando aqui embaixo. O meu convidado, um homem da ciência, certamente saberá me dizer: ô Gleiser, esses bilionários aí, que se dizem doidos por viagens espaciais, eles são apaixonados pelos avanços científicos ou é só uma viagem narcisística? Eu acho que eles têm uma atração pelo espaço, mas eles também têm uma atração maior pelo um bom negócio. Um bom negócio. Entendeu? Então, eles estão transformando o espaço no mercado, e cada vez maior, né? E não é só turismo espacial, esse é um começo, né? Mas eu acho que tem uma questão de exploração de recursos minerais na Lua, em asteroides, que é uma coisa que vai acontecer. Essencialmente, o cenário ali é que é uma reprodução exata do colonialismo que aconteceu aqui na Terra. Então, o ponto é, a gente vai desenvolver tecnologias para poder sair da Terra com segurança e pousar na Lua, talvez criar uma base na Lua de apoio, né? Para explorar um pouco a Lua também. Né? Então, na verdade, existe uma visão que é vendida como uma espécie de romantismo. A gente explorou a Terra, o nosso destino enquanto espécie é explorar o espaço, que para mim é uma coisa que tem um viés super religioso, se você parar para pensar. Por quê? Mas religioso, cripto-religioso, entendeu? Cripto-religioso, não é... Para convencer mesmo, né? Não, é uma questão de vamos construir um novo mundo, uma nova realidade num outro lugar. Que nem os Uma terra prometida. Exatamente. Então agora você tem uma transposição aí em que a ciência, que é o novo Deus, que vai encontrar todas as respostas e que com isso esses tecnocratas bilionários, que são as pessoas que mais ou menos estão controlando o mundo, né, com as grandes empresas, vão ser a solução para o futuro da humanidade. E isso para mim é profundamente trágico no momento, porque com raríssimas exceções, não todos, mas com raríssimas exceções, eles não têm o menor interesse num compromisso moral com o futuro do planeta Terra. E agora está chegando a hora de pagar a conta. Está chegando uma conta muito alta. Já chegou, na verdade, né? Mas... E chegaram muitas perguntas nessa direção para você, de quem está nos vendo. Camille Reinert, quais as perguntas cruciais que devem ser feitas hoje na ciência que podem ajudar na preservação deste planeta? Então, a primeira delas é entender que o planeta é uma entidade viva. Então, a gente tem que repensar o que é vida, porque a gente tem uma maneira de olhar para a vida que é muito mecânica. Então, o repensar o que é vida
É muito importante, porque com isso a gente vai ganhar uma outra perspectiva de como se relacionar com o mundo. Uma coisa. A outra pergunta que eu faria é, o que é inteligência? Porque a gente tem uma visão muito transacional da inteligência. A inteligência é a capacidade de resolver problemas. Essa é a inteligência que se dá para um computador, para uma máquina resolver. A inteligência humana é uma inteligência, e aliás, de todas as formas de vida, para mim, é uma inteligência relacional. É sobre como você se relaciona com o outro, ou com outros. Esse outro pode ser uma pessoa, pode ser um animal, pode ser o ar que você respira. Um pensamento. Quando você respira um pensamento, quando você respira, você bota o ar para dentro, cara, esses átomos que estão entrando dentro de você são de pessoas que já morreram há milhares de anos, são de plantas que estão aí, são de pedra, são de mar, são de Então, não tem essa coisa de separar, sabe? A gente não está separado de nada. Tem um grande monge vietnamita budista chamado Thich Nhat Hanh, que desenvolveu essa ideia do interser. Né? E assim, você pode resumir ela da seguinte forma, né? Tem o mestre, o monge e o discípulo. E o discípulo pergunta para o mestre, como que a gente se relaciona com os outros? Aí o monge responde, não existem outros. Eu tenho medo, além dessa, obviamente, dessa tragédia, que é não olhar para o problema das mudanças ambientais, a mudança das relações. Elas estão ficando, mesmo que a gente não perceba, meio automatizadas, você não acha? Por conta disso, de achar que você clicou, você chegou, a comida não vê. O quanto que isso atrapalha? A gente pode fazer uma analogia assim, né? O telefone celular é um aparelho que afasta as pessoas que estão perto. Isso. Né? E aproxima as pessoas que estão longe. Você parar para pensar. Então, você está numa mesa de jantar com os amigos, fica todo mundo olhando para o celular, você não está interagindo com ninguém. Então, você está afastando as pessoas que estão perto. Mas se teu primo está na Austrália, você está com saudade, você quer dar um alô, você está aproximando as pessoas que estão longe. Então, existe um jogo aí de escolhas, né, que você tem que fazer, né? E o meu medo é que, se você começar a se expressar através de... Eu até uso, de vez em quando, um emoji e não palavras. Sim. Você não está mais contando uma história. Existe um perigo que é sério, de que, especialmente a geração mais nova, mas não só, sinceramente, dela perder a capacidade de realmente interagir olho no olho com uma outra pessoa. Né? Ao contrário, que a gente perde, Marcelo? A gente perde a nossa essência. A essência. E o problema dessas tecnologias é que elas estão matando a nossa alma. Né? Elas estão massificando as emoções, as relações, as interações. Então, se a gente não fizer um esforço maior, não estou dizendo que não é para usar, entendeu? As pessoas, você é contra, está ficando velho, nada disso, entendeu? Não é não usar, é saber usar. É escolher, né? Escolher. Que história é essa de você estar criando uma ilha? Ilha do Conhecimento. O então, que é esse isso é um projeto que a gente começou oficialmente há 1 ano atrás, lá na Toscana. Eu comprei uma propriedade lá que vem com uma igreja do século XVI. E aí eu falei, o que eu vou fazer com essa igreja, né? Aí eu transformei a igreja, a gente chama de uma incubadora dedicada ao florescimento humano. E a gente organiza várias atividades lá. Uma delas é trazer grupos de empresários que estão procurando repensar um pouco o papel da liderança no século XXI, o que significa você estar engajado na vida do planeta. Então, é um projeto bem legal e, para minha incrível surpresa, está bombando o negócio. Está bombando? Está bombando. Está cheio de líder querendo aprender a usar o coração? Isso mais ou menos, não aprender. Todos têm coração, alguns deles corações maravilhosos, mas a
a vida da empresa é tão violenta, né? Sim, A competição, que ele cai na que cilada. você precisa virar máquina Tá. para poder liderar. E aí existe um movimento agora contra isso, né? E a gente está lidando muito com essa coisa e também tem uma quantidade gigantesca de gente que vem para ter informação sobre meus pensamentos em filosofia, Claro. ciência, história, religião, etc. E aí, professora Fátima, falou que não é nada na vida, tô aqui no Cristo Redentor, em Paris, na Itália. Olha ali o japonês ali, ó. Buenos dias! A gente está gravando aqui às vésperas da COP30 em Belém. Que papel que você vê nesses encontros? Então, novamente, a liderança empresarial tem que se reorientar para tentar criar o que eles criam, dependendo da empresa, coexistindo com o ambiente que é muito mais frágil do que a gente imagina, né? E eu acho que várias empresas já estão fazendo isso, tem várias no Brasil que estão fazendo, tem até um movimento chamado B Corp, né, a Corporação B, que celebra as empresas que têm essa relação construtiva com o meio ambiente. Sim. E quanto mais empresas entrarem nisso, melhor, né? E quanto mais lideranças, tanto ao nível de C-level, né? Sim. Quanto ao nível de conselho, melhor ainda. Então, a esperança é que essas novas vozes, ou vozes antigas com, vamos dizer assim, uma roupa nova, Sim. tenham um papel cada vez mais influente nas decisões governamentais também. Ainda dá tempo? Talvez. 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 Mas achar que não dá tempo é a pior escolha que você pode fazer. É coisa de preguiçoso também? Não. É pior. Se você não fizer nada, você está fazendo tudo para que não dê certo. É muito simples. É aquele cara que não vota e reclama do resultado da eleição. Entendeu? Se você acha, eu não tenho nada para fazer nisso, eu sou muito pequenininho, eu não sou importante, isso daí é uma ótima maneira de você estar ajudando o problema a ficar cada vez pior. Porque todo mundo tem um papel. Todo mundo pode fazer uma diferença. Não é nem só a diferença de impacto ambiental, que se eu criar menos lixo, usar menos energia, menos água. Eu tenho no Despertar do Universo Consciência, tem toda uma lista de coisas que podem ser adotadas, né, no final do livro. Esse impacto pode ser muito pequeno, mas você, emocionalmente e moralmente, para mim esse é o ponto, moralmente você está pelo menos sendo consistente com seus valores. Se você acha que está errado, então age de forma coerente com esse eu acho que está errado. Vamos, foguetinho! Vamos que vamos, já foi naquele pique. Ai, que máquina! Vamos, foguetinho, vamos, foguetinho! O cara é uma máquina, tropa. O cara é incansável. E eu vejo muito essa dissonância cognitiva de muita gente muito inteligente, de, é um problemão, mas, eu não, mas aí vai, entendeu? Come carne 7 vezes por semana, que não precisa. Sabe quanto que produzir um hambúrguer de 150 gramas, quantos litros de água vão no hambúrguerzinho de 100, não é nem o grandão, de 150 gramas, 15 mil litros de água por hambúrguer. Que isso? É. Porque onde começa essa história, né? Não começa no hambúrguer. Lá no pasto. No pasto, na plantação. A plantação. Que vai dar comida para o boi comer, vai pequenininho, vai crescendo, matadouro, não sei o quê. Tem toda uma história, entendeu? E essa história, 15 mil litros. 2% da água do planeta é potável, só. A volta do Trump nos Estados Unidos já atrapalha a sua vida na academia por lá? A minha, felizmente, não, porque eu saí com uma licença especial da minha universidade, em que eu continuo lá como professor titular até junho de 2027, ganhando a maior parte do meu salário, mas eu não estou mais presente fisicamente na universidade, eu estou tocando essa Ilha do Conhecimento, que é um projeto que tem uma bolsa, que tem a visibilidade da universidade por trás e tal. Mas eu vejo os meus colegas, os alunos, especialmente os alunos de graduação e pós-graduação internacionais. Sim. Terrível. Qual é a mudança que nós estamos vendo, por exemplo, com esse visto que, de repente, é taxado $100 mil um visto? Afeta a pesquisa? Isso afeta o quê? Como que afeta? Não afeta, destrói. Destrói, né?
Então, o que está sendo feito agora nos Estados Unidos é uma destruição meticulosa de todas as estruturas democráticas do país que, em princípio, é o exemplo de democracia no mundo. Então, uma atrás da outra, né? E é trágico, e é um dano que, mesmo se esse governo cair daqui a alguns anos, e vier um outro democrata e tal, vai demorar muito tempo. Já foi feito um estrago. Já está sendo feito um grande estrago, né? Para quem não tem ideia do que é a destruição de uma cadeia de pesquisa, por exemplo, conta o que como que vamos trava? supor que você tem um grupo de pesquisa que trabalha num grande telescópio, né? E só que esse telescópio não está pronto ainda. É um projeto de 10 anos para construir, vamos dizer, um telescópio na Antártica para medir, sei lá, uma partícula que a gente quer achar, né? Aí, depois de 3 anos, as coisas estão indo bem, você tem 10 alunos de doutorado, você tem 5 pós-doutorandos, né, no seu grupo, está todo mundo trabalhando, aí, de repente, cortam as verbas. Então, os alunos de doutorado ficam sem saber o que fazer, os alunos de pós-doutorandos, não são mais alunos, podem perder o emprego, e aí você atravanca, você para toda uma evolução de um projeto de pesquisa que pode ser transformador. Sim, né? e que demorou muito tempo e que aquele tempo ali não tem mais como recuperar, é isso? É isso. Essa proposta de cortar 25% do orçamento da NASA, fechar o Centro Espacial Goddard, que é um dos mais famosos de todos, né? Isso daí, eu não sabe por que estão fazendo isso? Estão fazendo isso porque querem privatizar o desenvolvimento, as pesquisas e as viagens espaciais. Sim. Completamente. Sim. Por quê? Porque os grandes financiadores dessa... são quem é. Então, quando se fala de espaço, todo mundo pensava em NASA. Não, agora você pensa em SpaceX. O Bezos, né? O Bezos com a Amazon. Então, são os diferentes grupos. Então, você tem essa transformação completa de visão de uma coisa que era focada. Também tinha uma coisa militar, tudo bem. Não tudo bem, mas tinha uma coisa militar na pesquisa espacial, mas era pesquisa mesmo, sabe? Que vai agora para o interesse privado. Então, você tem a privatização do espaço. Eu não entendo exatamente como isso é possível, porque essa grandeza, poder econômico dos Estados Unidos é todo baseado em tecnologia. Sim, e nessas inovações que foram trazidas por lá, né? Então, o que pode acontecer, Marcelo? O que pode acontecer é que o império cai. E, essencialmente, é mais ou menos isso que está acontecendo. A gente tem lá o imperador louco nos Estados Unidos, que acha que o modelo de mundo dele é um banco imobiliário, entendeu? Que ele pode botar tarifa, tirar tarifa, cortar isso, negociar, achar que ele é que decreta quem vai estar em guerra, quem não vai estar em guerra. Então, o cara ele é totalmente megalomaníaco e, na minha opinião, ele está literalmente destruindo os Estados Unidos. O turismo nos Estados Unidos caiu violentamente, ninguém quer ir para lá. E todos os meus amigos que falam, americanos, né, que falam, cara, como é que você sabia, né? Porque eu saí de lá 3 meses antes da eleição, né? Eu falei, eu não sabia, mas eu achei que estava na hora. No próximo bloco, nós vamos até o Big Bang que gerou o cientista Marcelo Gleiser. É aquela famosa concentração de átomos, o bairro de Copacabana. Até mais. O filósofo Ralph Waldo Emerson acreditava que o divino estava na natureza. Em 1836, ele escreveu assim: a natureza nunca mostra uma aparência vulgar. Nem o mais sábio dos homens pode lhe arrancar o segredo,
nem é capaz de acalmar sua curiosidade descobrindo sua perfeição. Pode ser, Emerson, só que tem gente que tenta, e é o caso do meu convidado, o cientista Marcelo Gleiser. Ô Gleiser, tem um dia especial assim na sua vida onde surgiu esse ciricutico de vou desvendar o cosmos? Não foi um dia, foi um processo. Mas começou muito cedo. Com que idade? Eu com 10, 11 anos, não sei porquê, já sentia uma necessidade muito grande de estar sozinho na natureza. Não era uma coisa em conjunto, não. Era eu sozinho no mundo mesmo. Você e você então mesmo. Eu tive a sorte de ter avós que tinham uma casa em Teresópolis com muitos jardins, apesar de ter crescido no Rio de Janeiro. E aqueles jardins, para mim, era uma coisa incrível, cheio de plantas, cheio de besouro, formiga, borboleta, passarinho, morcego. Então, aquilo dali já era uma coisa que me encantava muito. Eu fazia coleção de insetos, eu ficava estudando as coisas. Depois eu comecei a pescar e eu ia para a praia de Copacabana sozinho, com 10, 11 anos, um monte de senhores aposentados ali do meu lado e o garoto, né? Pescando. Pescando, sentado, porque pesca na beira de praia, tu fica sentado, você joga, senta e fica olhando para o horizonte, para a vara, né? Que para mim, eu não sabia de nada disso, mas já era uma contemplação do mundo, do tempo, sabe? Da solidão. Sim. E eu sempre busquei esse lugar, e tanto que eu há muitos anos moro em casas afastadas de cidades e tal. Cada vez que eu me mudo para um lugar mais remoto. Mais remoto. Então, isso aí, para esse na Itália, é o mais remoto de todos, assim, vamos dizer. Né? E isso me faz bem à alma. A palavra cosmos e cosmético, em grego, tem a mesma raiz, né? Beleza, ordem e tudo. Quando que você viu a primeira... Você lembra, assim, de ter uma imagem que te causou, assim, que a beleza te causasse uma conexão com esse cosmos, com esse desconhecido? Nessa casa de Teresópolis, eu e os meus primos... A gente, nas noites de verão, assim, eu me lembro disso muito bem, a gente deitava na grama e ali era bem escuro e a gente ficava olhando estrela cadente. E aquilo dali já era uma coisa de ficar olhando para o espaço e a gente brincava de, será que tem os meninos naqueles planetas lá longe olhando para a gente, perguntando se existe vida em outros lugares? Então não teve um momento, mas teve um crescimento. De manter a criança. De manter a criança. Isso não é fácil. Não. Você tem alguma técnica que você possa dividir com a gente, assim? Maravilhamento. Tá aberto para receber o mundo com o coração de criança, com o coração que pode se cantar com as coisas. Acho que muda um pouco a maneira como você se vê no mundo e como você se relaciona com ele e com as pessoas. Eu acho que eu tento muito fazer isso, sabe? Eu tento... E quais são os obstáculos para a gente não estar nesse estado? Ser adulto. Ser adulto. Pagar conta, responsabilidade, né? Problemas com pessoas que você trabalha, problemas de família. Medo, alguns medos talvez, sim, né? As pessoas têm medo da morte, né? Que é uma coisa que ninguém gosta de falar muito, mas está na cara de todo mundo, né? Então, isso daí a gente não fala, mas, cara, é fundamental. É a grande pergunta, né? Por que ninguém gosta dessa pergunta? Porque a gente não sabe o que vai acontecer depois, né? A gente tem esperanças. Sim. Então, é o fim? E se é o fim, então o que isso quer dizer para a minha vida hoje? E se não é o fim, o que isso quer dizer para a minha vida hoje? Mas, pelo menos no meu caso, ninguém veio me contar o que tinha acontecido do outro lado. Então, eu ainda estou aqui meio cético com relação a isso, apesar de tudo, né? Então, para mim, viver a cada dia é um grande privilégio. E eu não esqueço disso. Eu faço questão de todo dia de manhã, fazendo lá minha yoga, minha respiração, de pensar e me lembrar disso. Cara, mais um dia para você, que ótimo. Em vez de menos um dia para você.
Esse é o cálculo do ganho e não o cálculo da perda. Hoje em dia eu falo, cara, não é menos um dia, é mais um dia. Não é um cálculo da perda, é um cálculo do ganho. Então, quando você acorda de manhã e você pode olhar para o céu, você pode ver o calor, sentir o calor do sol, olhar para a nuvem, pegar a tua criança, ou teu cachorro, ou a tua planta que você tem em casa, entendeu? E estar perto dela e sentir esse calor do outro, seja lá qual for esse outro, cara, isso é um privilégio. Mas a gente não para pensar nele, porque tem o trabalho, porque tem o telefonema, porque tem que pagar essa conta, não sei o quê. E é importante a gente cavar um tempo na nossa vida para se dar o tempo de poder se sentir vivo. Olha aqui. Thaís, Marcelo, imagino que você tem o poder de voltar no tempo e falar com a criança que você foi. Qual idade você escolheria e o que diria a ela? Eu falaria com um menino de 6 anos, que foi quando eu perdi a minha mãe, e eu diria para ele que vai dar tudo certo. O que foi essa experiência para você? Não tem palavras, né? Eu acho que... 6 anos. 6 anos. É uma coisa que muda completamente a sua trajetória de vida, né? E daí você tem que aprender a lidar com a luz e a sombra da vida. Não é à toa que eu ficava sozinho, que eu buscava a solidão, que eu tentava entender o tempo e tal. Tudo isso é decorrente dessa minha história, né? Mas o teu passado, ele te influencia profundamente, mas ele não precisa controlar o teu futuro. E você se reinventar é você estar ciente da tua história, o que aconteceu na sua vida, mas ir adiante, né? E isso daí que para mim é o segredo. Tem uma figura lendária na psicanálise brasileira que foi muito importante na sua vida, o Hélio Pellegrino. Como foi isso, hein, esse encontro? Eu sabia que você ia perguntar isso. Então, eu com 20 anos, eu estava fazendo física na PUC do Rio de Janeiro, e uma das minhas professoras era a Sará de Castro Barbosa, que era ex-esposa lá do Hélio Pellegrino, que é, como você falou, um grande, né, psicanalista. E aí eu perguntei para ela se ela conseguia me arrumar uma entrevista com ele, né? Você tinha que idade? 20. E eu queria fazer análise com ele, ou terapia, sei lá. E aí ela conseguiu. E o escritório dele era em Copacabana, na esquina da minha casa, por coincidência. E aí eu fui lá, aí contei essas histórias todas, né, de confusão, perdas e muitas outras coisas que não dá para falar aqui. Mas eu também contei sobre a minha paixão sobre a natureza, a minha conexão com o mundo. Tudo isso no primeiro encontro? Uma hora e meia ele ficou comigo, que é bastante tempo até. E meu interesse em ideias místicas na época, eu também estudava filosofia asiática, principalmente taoísmo. E, bom, aí no final eu falei, então, quando é que eu volto? Aí ele falou, Marcelo, eu acho que, dada essa nossa conversa aqui, você não precisa voltar, não. Eu falei, mas como não? Pô, depois de todas essas tragédias aí, todos os meus amigos fazem análise, também quero, né, aquela coisa. Aí ele falou que não, porque, para mim, o processo terapêutico é uma procura. É você, através da sua busca, sua procura, você se autocurar. Então, é um processo em que você está se curando através do caminho que você cria para você mesmo na vida. E você já está num caminho. E eu acho que você vai seguir esse caminho e vai ficar legal. Então, eu acho que você não precisa de análise. Aí os meus amigos que estavam fazendo análise falaram, pô, a gente deu alta na entrevista. Falei, sei lá, eu fiquei decepcionado na hora. Sei. Mas hoje em dia eu conto essa história para todo mundo, porque para mim é incrivelmente importante. A ideia da procura, pessoal, que muitas vezes a resposta está em você e na sua curiosidade de querer crescer enquanto pessoa. Aqui, meu marido, o Marcelo Gleiser, chegando de um desafio de 65 milhas para celebrar 65 anos. Vamos, pai! Uhul! Como que você cuida
do seu planeta, do seu corpo, Marcelo? Muito bem. Eu tento, né? Eu me esforço, né? Tem aí uns rumores que você corre não sei quantos quilômetros, pois com é. muita frequência. Eu era, não sei se vou continuar a ser, mas até o ano passado, até esse ano, início desse ano, eu era ultramaratonista, Ultramaratonista. que é basicamente corridas acima dos 42 quilômetros, né, da maratona, em geral em montanhas. Então você sobe e desce montanha, né, e elas são de 50 quilômetros em diante, e eu cheguei a fazer duas provas de 100 quilômetros e 80 e poucos, várias, mas isso nos últimos, para quem acha que está ficando velho, eu corri a minha primeira meia maratona com 52 anos. Olha aí. Eu corri um pouquinho ali, aqui Se e tal. preparou quanto tempo? 3 pra ir? meses 3 meses? só. Treinei 3 meses, corri minha primeira meia maratona, e foi maravilhoso e tal. Daí eu comecei a mudar, e eu sempre fui meio atleta, eu jogava vôlei com o Bernardinho, campeão brasileiro e tal, muito Só tempo que atrás. assim, deixa eu contar, porque assim, no nosso primeiro encontro eu fiquei sabendo que você foi campeão brasileiro. Agora, para me preparar para isso, eu fiquei sabendo que você foi campeão britânico de vôlei. Confere? Universitário britânico. Fui. E a pergunta é, por que você não seguiu a carreira com o Bernardinho De voleibol. no Eu voleibol? parei de crescer, é muito simples. Quando eu jogava, eu estava exatamente nessa época de transição em que o voleibol começou a ser um esporte com gigantes. Gigante, Né? né? Então eu pulava muito, cheguei a pular mais de 91 centímetros, 92 centímetros, né? Que era muito, mas não dava para pegar um cara de 2 metros com um bloqueio daquele tamanho, né? Então falei, beleza, vou continuar a jogar só de brincadeira, tá ótimo também. Continua? Não, nunca. Eu parei de jogar com 35 anos, que eu me estourei todo. Voleibol não é um esporte muito amigo dos seus joelhos, do seu corpo, assim, é meio violento. Aí, moçada, é isso que a gente faz aqui onde eu moro, no dia 1º de janeiro. Começar o ano sofrendo, entrando nessa geladeira não, é uma geladeira, de verdade. Isso aqui é um sofrimento total. Atenção. Go, monster. Mas faz bem à saúde, dizem. Especialmente... que delícia. Os joelhos, para quem corre, feito eu. Vai, põe corpo. Não, tá bom já, tá bom, tá ótimo, tá ótimo. Isso me dá muitas saudades da praia de Ipanema, no janeiro. Tá marcando o tempo? Sim. Quando chegar em 30 segundos, me avisa. O que é a morte para você, meu caro cientista? A morte é muito triste, né? Porque, afinal de contas, é o fim, né? Pelo menos para mim é o fim, né? Talvez não seja. É a aposta do Pascal, né? Aquele negócio, olha, já que eu não sei o que vai acontecer, é melhor acreditar em Deus, né? Aquela coisa. Tenho nada a perder. Pressionado pela situação. Mas no meu caso, a minha relação, porque eu perdi muita gente muito cedo na minha vida, eu tenho uma relação muito íntima com essa questão da morte, há muito tempo, né? E eu hoje, a maneira como eu lido com isso é realmente celebrar cada dia que eu vivo com um grande presente. E há alguma especulação sobre uma vida supraterrena? Vou ser super sincero contigo, eu adoraria acreditar que tem. Muito, profundamente. Mas eu não vejo nenhuma evidência na minha vida de que tenha. Entendeu? Com esse negócio de eu ter perdido minha mãe muito cedo, eu tentei conversar com ela muitas vezes. Mesmo? Mesmo. Perguntando, falando, chamando. Sabe? E as respostas sempre vinham de mim. Né? Então, é uma coisa assim que eu prefiro achar que o importante é o aqui e agora. Não deixar para acontecer depois. Uma
Marcelo Gleiser, me diga então simplesmente o que é a vida. Eu diria o seguinte, que a gente fala, qual é o sentido da vida, né? Para mim, o sentido da vida é você viver uma vida com sentido. É você ter a sua procura, você ter um propósito, você encontrar coisas que façam que você queira acordar todo dia de manhã, porque você vai fazer uma diferença no mundo em que você vive, né? Então, é uma coisa assim de agenciamento do bem. Então, tem muita coisa ruim nesse mundo. Então, se você puder contribuir para o bem do mundo, faça. Porque assim o mundo fica um pouquinho melhor por sua causa. Ô Marcelo, se alguns alienígenas estiverem vendo este programa, manda um recado para eles. Eu mandaria o seguinte recado para o alienígena. É o seguinte: o ser humano é um bicho complicado, mas também é um bicho maravilhoso. Não perca a fé na gente. Obrigado pela visita. Vou fazer um sinal para eles. Então tá. Peace.